Sejam muito bem-vindos a este Lab Tourism Thinking da TH2. Hoje temos um painel de luxo. Estamos a contar com Duarte Dessa Leal, do The Collective, da Independent Collective, David Costa, das Pousadas de Juventude, diretor de marketing, e moderado, claro, painel moderado, claro, por Henrique Henriques, que vai gerir as rédeas desta ação. E nada, dar as boas-vindas aos participantes, pedir que mantenham os microfones em mudo e que cada questão ou comentário que queiram acrescentar aqui a este ensaio, que o façam através da janela de bate-papo, da janela de chat. E temos aqui a ouvir eco, que dizer que alguém já está com o microfone indevido. Foi aqui o Daniel que acabou de entrar. Bem-vindo, Daniel, mas vamos ter que ter mudo. Bom, posto isso, hoje o nosso ensaio será sobre hostels e sobre turismo alternativo, portanto, sobre todo este universo de viagens alternativas. Quando nós falamos de alternativos, nós não estamos a falar propriamente de uma classe turística low budget necessariamente, pelo contrário, estamos a falar de casas de charme, hotéis rurais, espaços muito característicos e diferenciadores. Estamos a falar de uma oferta de hostels que hoje em dia é cada vez mais requintada e sofisticada, e por isso nós trouxemos estes dois oradores. E eu passo a palavra então a Henrique Henriques para eu poder desfrutar do meu copo de vinho digestivo. Até já. Exato, e podes partilhar connosco o vinho, ok? Mandas aqui pelo micro. Obrigadinho. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez bem-vindos aqui a mais um dos nossos talks. Dizer a frase do costume, nós não fazemos futurologia, isto são ensaios que nós estamos aqui a fazer ao longo já de diversas semanas em diversas áreas também do turismo, que já temos vindo a cobrir. E hoje vamos aqui abordar uma outra área nova, alojamento, dentro do alojamento, mas unidades que são um bocadinho disruptivas ou que têm um tipo de cliente um bocadinho diferente daquilo que é o cliente tradicional da hotelaria. Obrigado ao David, obrigado ao Duarte por estarem aqui no nosso talk hoje e nos nossos ensaios. Portanto, tudo o que vocês possam dizer a partir de hoje para a frente pode ser de mentira, portanto não se preocupem, digam o que vocês quiserem, o nosso objetivo aqui não é fazer futurologia, simplesmente mandamos aqui umas ideias para o ar, porque efetivamente estamos numa fase, como todos nós já sabemos, não é preciso estar a repetir o que é que aconteceu nos últimos 2 meses, blá blá blá, portanto estamos numa fase em que o objetivo agora é mais foco. Estamos desconfinados já podemos andar mais ou menos à vontade, mais ou menos, atenção, os shoppings ainda não abriram, só vamos poder andar à vontade quando os shoppings abrirem e as pessoas forem para a sua vingança a gastar o dinheiro todo que juntaram nestes últimos 2 meses, mas esperemos também que venham para o turismo e que venham descansar e venham recuperar, que saiam das suas 4 paredes e que venham viajar, que esse é aquilo que nós gostamos todos de fazer e que a maior parte das pessoas também gosta de fazer. Portanto, obrigado. Duarte, de Independent Collective, provavelmente um dos primeiros e uma das maiores referências de hostels em Lisboa e considerado várias vezes o melhor hostel do mundo por alguns prémios que receberam. Minha pergunta é, primeiro, Duarte, uma apresentaçãozinha relativamente à vossa empresa, aquilo que vocês fazem, e quem são os vossos clientes, ou quem eram, provavelmente que agora estarão na mesma situação todas as unidades, mas também irás explicar como é que estão neste momento. Quem é o vosso público-alvo? Todo esse novo elan que vieram trazer à hostelaria, não dizendo hotelaria, à hostelaria, e como é que vocês veem agora esta nova realidade? Bem, antes de mais, muito obrigado a todos e em particular à TH2 pelo convite. É um enorme prazer poder partilhar aqui os nossos insights sobre a situação atual. Concordo absolutamente que ninguém está em posição de fazer futurologia, nem sequer de o tentar. Podemos tentar aqui formular algumas conjecturas e tentar perceber para onde é que as coisas vão, com base de onde vinham e também
Estamos aqui com algumas falhas no Duarte, não é? Ou sou só eu que estou... Alô, Duarte? Fui eu que deixei de ouvir o Duarte? Não, também deixei. Ah, acho que o Duarte está aqui, ficou com uma cara gira ali na paragem, mas nós estamos a ouvir Duarte. Alô, Duarte? Internet, banda larga, Duarte? Uma vez que o Duarte, entretanto, teve ali um percalço com a sua ligação. O David, estás-me a ouvir, não estás? Estou. Pronto, então, Catarina, estás-nos a ouvir também? Portanto, é só para termos a certeza que nós estamos no ar, só o Duarte é que ficou ali parado. Obrigado, tu fazes aqui da nosso júri para saber se estamos a ser ouvidos ou não pelas pessoas. David, passo a palavra para ti. Móvel Jovem, pousadas de juventude, um conceito já muito antigo, portanto nada relativamente recente, mas que nos últimos anos sofreu uma roupagem nova, não é? Ou seja, um conceito um bocadinho diferente. Falámos em off que Móvel Jovem, Cartão Jovem, que todos já tivemos e alguns já não temos, e o Intra-Rail, porque o Inter-Rail já não existe? Ou Existe. 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 O Interrail é um programa europeu, o Intra-Rail é um programa apenas válido em Portugal, é uma parceria nossa com a CP, mas cujo princípio é o mesmo, é de liberdade de viagem e Mas complementar dentro de portas, não é? dentro de portas, sim. Mas o Interrail continua a existir, aliás, era um formato que há muitos anos atrás era a primeira forma de se conhecer a Europa, era através do Interrail que se fazia. Hoje com as companhias de aviação low cost acaba por se calhar ter menos procura, digo eu, mas também é uma experiência um bocadinho diferente. Eu acho que é muito giro andar de comboio e acho que é uma forma muito interessante de se descobrir. Pergunta para ti, é um bocadinho como a do Duarte, o enquadramento um bocadinho das pousadas, da juventude. Como é que vocês como é que estão a enfrentar este momento? De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? Qual é a tua perspectiva? Sem fazer futurologia, mas ensaiando aqui umas ideias. Ok, muito bem. Então começo por agradecer este convite e esta participação. Pousadas de Juventude, uma história breve. As pousadas remontam já à década de 60 e acabam por ser um produto muito similar ao que hoje em dia conhecemos como hostels, pois não só a composição de alojamentos é muito semelhante, desde quartos duplos a quartos múltiplos, portanto as conhecidas por camaratas, zonas de convívio, as cozinhas comuns, portanto o princípio era o mesmo, era de privilegiar o convívio e o contacto entre sobretudo jovens na altura em que nasceu este conceito. Podemos dizer que os hostels nascem das pousadas ou são uma evolução das pousadas de juventude, os hostels? Podemos dizer que sim, que nascem das pousadas, até porque as pousadas não são exclusivas de Portugal. Todos os países têm uma associação semelhante às pousadas, que é importante dizer que é uma associação sem fins lucrativos, é uma cooperativa de interesse público que procura dar um apoio especial para promover o turismo juvenil e a mobilidade juvenil, em particular setores mais desfavorecidos, e era uma realidade que eu desconhecia quando entrei na Movi Jovem e nas pousadas de juventude, é que todos os países têm a sua Movi Jovem, as suas pousadas, e todos em conjunto compõem a Hostling International. Portanto, é um produto com mais de 4.000 hostels no mundo. Portanto, este produto em países anglo-saxónicos denomina-se Youth Hostels, e portanto aqui mais uma forma de responder que são familiares. Hostel e pousadas de juventude, quase que apenas no nome e na época em que nasceram é que diferem, porque de resto são muito semelhantes. Eu diria que, de uma maneira geral, se pudesse diferenciar o produto, diria que grande parte das pousadas acabam por ter uma dimensão superior e uma capacidade superior à média dos hostels. E aí pegava nesse ponto para responder a outra questão, que é que tipo de público é que nós temos. Esta dimensão um pouco superior, uma dimensão grande, de pousadas, algumas que comportam mais de 150 pessoas, permitiu-nos desde cedo
alimentar muito o negócio de grupos. É um segmento que ocupa cerca de 40% da nossa ocupação. Claro que destes grupos, a esmagadora maioria são grupos escolares. As pousadas desde o início tiveram uma ligação muito próxima às escolas, até porque, mais uma informação, a Movi Jovem é tutelada pelo Ministério da Educação e serve aqui como um braço de apoio a visitas de estudo, ao conhecimento de territórios que são muito ricos culturalmente ou historicamente, e onde normalmente não haveria grande procura turística. Depois, para além destes grupos, também temos uma divisão que podemos caracterizar as pousadas em 70% público nacional e 30% internacional. Estes 30 é um número que nos últimos 2 anos tínhamos conseguido aumentar, portanto estava em 25% de internacionais, fruto da nossa estratégia de internacionalização, conseguimos subir um pouco este número e era aqui que um dos focos da nossa estratégia era abrir um pouco as pousadas também a mais clientes internacionais, também por necessidade nossa de diversificação. Depois podemos caracterizar os nossos clientes, a maior parte, como sendo ou escolas, ou associações, ou caminhantes, amantes de natureza. Depois, sendo que somos 41 pousadas, a brincar, somos um dos maiores grupos de alojamento em Portugal. Naturalmente que sendo 41 por todo o país, o próprio mix de clientes também é diferente de pousada para pousada. Mas se As pudesse camas é que representam essas 41 pousadas? 3.600 camas. Isso é muita cama. É muita cama, é muita cama. E eu se quiser lá ir dormir, posso ir dormir? Essa é uma pergunta que eu gosto sempre que me façam, porque dá-nos uma oportunidade de desmistificar duas situações. Primeira, sim, podes e deves ir dormir, as pousadas estão abertas a todos, e a segunda, estão abertas a todos independentemente da idade. Nós tentamos explicar isto como que as pousadas se dirigem a jovens de todas as idades, e a verdade é que sobretudo na época baixa, temos muito público mais grisalho, chamemos disso. E então em público estrangeiro é normalíssimo, são muito usadas na Europa sobretudo, e Europa Central, e portanto é muito natural ir a meio do ano, ou em fevereiro em Almograve, ou em Foscoa e encontrar casais estrangeiros. Consigo dormir lá, tranquilo, sem haver a malta ali a trocar de quartos à noite, aquela juventude toda. Esta é a pergunta que os séniores fazem, não é? Tens opções, porque tens desde quartos duplos, com casa de banho privativa, apartamentos. Depois é uma opção, se quiseres de facto ouvir o barulho e estar em convívio no quarto, também tens os quartos múltiplos. Portanto, é uma resposta que eu acho que qualquer hostel também poderia dar. Quem quer privacidade tem os quartos duplos. Quem quer o convívio e um preço mais favorável tem as camas e tem os quartos múltiplos. As camaradas. Mas a vossa faixa etária média ronda que idade? Sim, grande parte do nosso público ronda dos 18 aos 23 anos. É aí que está a nossa faixa principal. Vou para lá agora para me sentir de novo, porque acho que isso deve ser top, não é? O ano passado foi um festival de música hip hop que nós fazemos aqui no Alentejo, que é o maior festival de música hip hop que há no país agora, e realmente senti-me um jovem, porque no meio daquela malta nova toda a gente fica mais novos e tudo, até, nem vê os cabelos brancos, também está escuro, é de noite. É um elixir que as pousadas têm. David, diz-me uma coisa então, e agora, como é que estão? Agora, estamos mal por um lado e bem por outro. Mal porque está tudo fechado, não é? Naturalmente, nós tomámos a iniciativa de encerrar todas as pousadas a partir do dia 15 de março, sensivelmente, os encerramentos foram graduais, e neste momento não temos nenhuma pousada aberta para turismo, naturalmente que isso implica que não temos qualquer tipo de receita, mas estamos bem por outro lado porque estamos a cumprir a nossa missão social, e eu repito que somos uma cooperativa de interesse público e que promove uma missão social muito clara, não é uma parte da nossa estratégia, é a nossa estratégia,
e neste momento temos 30 pousadas disponibilizadas à proteção civil, ou a profissionais de saúde, ou à segurança social, um pouco por todo o país. Portanto, não vêm receitas, mas sentimos neste momento bastante orgulho pelo apoio que estamos a prestar um pouco por todo o país. Mas, claro, é o princípio da utilidade pública, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. Muito bem. David, já vamos continuar a discutir. Okay. Já tenho ali o Duarte outra vez. Alô, Duarte? Estás on? Olá, Henrique. É isto, já estou fantástico. E é esta coisa nova das quedas que a gente dá na internet, às vezes acontece. Isto hoje em dia, internet de água é quase tão importante uma coisa como a outra. Esperemos que agora te consigamos ouvir corretamente. Recordo a pergunta. Um dos hostels de referência em Lisboa e em Portugal, e um dos melhores considerados a nível mundial. O que eu perguntava, e também um bocadinho na sequência daquilo que já estavas a dizer, de onde é que viemos, para onde é que vamos, como é que vocês estão, o que é que podemos esperar sem futurologia, só de ensaio? Bem, vou tentar manter aqui um pouco mais o equilíbrio tecnológico, porque parece que o Zoom teve a iniciativa de me cortar o pio logo no início, portanto já estava a antecipar que não vinha aí coisa boa. Vamos ver se consigo manter aqui a coerência para que o Zoom não volte a ter audácia de mandar abaixo. Tens de ser Zoom friend. Sim, o Zoom já está aqui a fazer um pouco de censura, é o que eu ia dizer. Nós somos o Independent Collective. É a Catarina, eu reparei que isto aqui disse-me foi expulso da reunião. O The Independent Collective foi um grupo que foi montado por 4 irmãos há quase 10 anos, há 9 anos atrás. E o nosso intuito, a nossa missão sempre foi muito clara. Nós queríamos fazer algo que é um pouco lá para Alice nesta indústria, mas queríamos aproximar as pessoas e, portanto, nós rapidamente percebemos que queríamos desenvolver plataformas sociais onde as pessoas pudessem se conhecer e trocar experiências e conhecer os destinos. Isto é relativamente óbvio, isto é a base do viajante, sem tentarmos fugir um pouco da matriz do turista, porque não quisemos ser espaços de alta intensidade com um pouco uso. Portanto, queríamos ser espaços que pudessem ser vividos e daí também tentámos posicionar muito especificamente numa coisa que nós chamamos Creative Hospitality e, portanto, quebrar as barreiras, ser criativo em hospitalidade e tentar repensar como é que as pessoas estavam há 10 anos atrás e, na nossa opinião, vão continuar a pretender viajar. E, portanto, o nosso primeiro hostel, o da Independente, teve um restaurante que há pouco brincávamos, primeiro, creio eu, um dos primeiros hostels em Portugal aberto ao público com uma operação de restauração, com um restaurante chamado Decadente, que na altura, em termos de marketing, desenvolver-se não foi bastante controverso, tanto a nível interno como externo, mas a ideia do Decadente, a matriz do Decadente é a busca do hedonismo, a busca dos prazeres que não são frugais e que são prazeres sem culpabilidade e, acima de tudo, que tem a ver com isto, encontrar prazer na vida, nas pequenas coisas, seja nos amigos, seja na gastronomia, seja em espaço. Em termos de grupo, apesar do hostel ter sido a nossa primeira operação, temos vindo a crescer. Criámos um branded hostel com a Sandman, que é uma das maiores marcas de vinho do Porto do mundo. Abrimos em Gaia. Que esse hostel tem sido um prazer trabalhar, tem sido um espaço muito engraçado porque fomos convidados para tentar lá estar a rejuvenescer o vinho do Porto e para o fazer o que a marca pretendia, o que a Sograp desejava quando nos convidou, era que conseguíssemos, lá está, através das nossas plataformas sociais, simplificar o consumo do vinho do Porto e trazê-lo para outros momentos. O vinho do Porto está de facto bastante envelhecido, a idade média de um consumidor de vinho do Porto está à volta dos 45 anos, o que significa que há uma grande faixa de consumidores muito mais velha. O vinho do Porto, como se costuma dizer, o público do vinho do Porto está a morrer, porque rapidamente vai desaparecendo e precisava de ser substituído por um novo grupo de clientes que se identificassem com a bebida e que não fosse só consumida em momentos de festividade, como o típico Natal ou a Páscoa. E no Porto, se alguém estiver a ouvir do Porto, saberá que a garrafa é colocada no fim de qualquer refeição e não só no Carnaval e na Páscoa, no fim da mesa. E, portanto, esse progresso que fizemos aí ajudou-nos também a cimentar um pouco a nossa visão, a trabalhar de uma forma diferente as marcas. Não quisemos que também fosse uma extensão de um parque Disney, portanto, quando entram no nosso The House of Sandman,
vão ver que as referências que temos à marca são acima de tudo cromáticas, portanto trabalhamos muito o amarelo e depois tentamos trabalhar algo que nos permitiu reinventar os nossos espaços, que é as recepções são bares e são o primeiro ponto de contacto com o cliente, é onde podemos também imediatamente servir-lhes uma bebida e não é nada que nós tenhamos cunhado, não é nada que nós tenhamos criado, é uma coisa que já está a ser feita por muitos hostels e por muitos hotéis, mas que para nós traduzia na perfeição a matriz que nós queríamos, que é chega até a nossa casa, seja bem-vindo, ponha-se à vontade, está aqui um Imperial, está aqui um copo de vinho e sinta-se em casa, de onde vem, quem é e o que é que quer fazer. O que é que nós assistimos neste momento em relação a esta pandemia? Tenho aqui a assistir, felizmente, algumas pessoas da nossa equipa, portanto temos aqui também o Martin, as reservas, e não vão-me auditar e, portanto, logo a seguir vou ser alvo de uma auditoria interna, no caso de dizer alguma coisa errada, mas uma das coisas mais surpreendentes quando fizemos retroativamente uma análise a 2019 é que nós não podíamos estar numa pior posição em termos do nosso público no ano passado, porque os principais públicos que nós tivemos em todas as nossas unidades foram os mais afetados por Covid e, portanto, estamos perante neste momento uma missão muito desafiante e estimulante de ir captar novos mercados e tentar perceber quando é que estes mercados vão regressar. Para vos dar uma ideia, dois dos maiores públicos em 2019 no hostel foi o mercado americano e o mercado brasileiro. Sem qualquer juízo de valor em relação aos seus líderes, deixamos isso para outro webinar, foram dos países que reagiram mais tardiamente e com medidas menos unânimes e, portanto, vão ter, sem dúvida alguma, muitas restrições e muitas dificuldades em reentrar na Europa nos próximos 12 meses. Deixa-me interromper só nessa parte, mas é assim, pelo aquilo que nós todos já percebemos, e agora já somos todos especialistas em epidemiologia e essas coisas todas, parece que há dois caminhos, não é? Um caminho é aquele que nós fizemos, achatar a curva, e o outro caminho é deixem-se infectar todos, vamos ter imunidade de grupo. Portanto, do ponto de vista científico, eu acho que esses são os dois caminhos possíveis. Claro, criticamos o que os americanos estão a fazer, os brasileiros, mas se calhar eles vão recuperar mais tarde do que nós, porque conseguirão uma imunidade de grupo se calhar mais rapidamente do que a nossa, não? Eu já vejo isto assim, acho que temos que ser um bocadinho criativos também, não é? Henrique, evidentemente tens toda a razão, não somos epidemiologistas e eu não tento também passar essa mensagem, mas estou totalmente de acordo contigo, há duas visões. Posto isto, nós lidamos, esta indústria é uma indústria que está totalmente dependente da confiança do consumidor. E, portanto, independentemente de qual seja o caminho, se não há confiança nas viagens, se não há uma mensagem coerente, se os dados científicos que existem não são unânimes nem uniformes, uma coisa nós vamos saber, e isso já está a tornar-se completamente claro. O mundo vai evolucionar a várias velocidades e a Europa vai se fechar num só núcleo. Para nós ter estes mercados, e digo-vos, por exemplo, na Sandman, um dos principais mercados é a Coreia do Sul, que estará a olhar para nós também pela forma e a publicidade que nós temos tido tem sido extraordinária, mas é estimulante porque temos uma oportunidade, e acho que isto é sempre importantíssimo em qualquer momento de qualquer negócio, de diversificar. Há uns anos para cá que a nossa equipa de vendas e marketing sabe que a principal mensagem que nós temos é ir aos vários cestos, tirar ovos dos cestos e não os manter em todos os cestos, porque temos, por exemplo, em termos de distribuição, uma Booking que tem uma capacidade de absorver a distribuição das outras OTAs e agências, e a exposição em excesso a mercados demonstra que é um aumento de risco e de perigo. E, portanto, nós precisamos deste momento para repensar as nossas operações, tentar fazer um pivot e um shift para estar preparados para o futuro. E isso é estimulante, isso é sempre também desafiante para a equipa de vendas e marketing também está aqui a assistir, sabe que estamos a tentar ter um cunho muito grande no mercado nacional. Como o David dizia, o mercado nacional para nós não é tão grande como os 30%, mas em Portugal atualmente, em 2019, Portugal é um dos países com menor capacidade de retenção do seu público nacional. Nós, competitivamente com os outros mercados internacionais europeus, temos uma das menores taxas de turismo doméstico, portanto esse vai ser um dos grandes desafios, mas também vai ser bastante importante para os outros anos que aí virão, angariar novos mercados e mercados com outras formas de viajar, seja através da unidade de grupo, seja através do que for.
Qual é o vosso percentual em termos nacional estrangeiro? No estrangeiro, enquanto o David dizia que era 30-70, vocês é ao contrário, não? 70 estrangeiro, 30 nacional. Varia bastante. Nós estamos a falar, por exemplo, Porto e no Lisboa hostel. são diferentes? São completamente diferentes. Nós, e mesmo dentro dos próprios negócios são diferentes, porque nós temos um hostel e temos uma operação de suítes. Para te dar uma ideia, no hostel anda à volta dos 15-17%. Nas suítes é metade disso. Depois temos uma fatia gigante no mercado italiano. Mas, por exemplo, no Porto, já está mais parecido com as suítes, e apesar de termos menos quartos, no Indy, que é uma unidade de... Se um hostel fosse um hotel, seria aquele espaço, já tem uns valores mais aproximados, mas nós nunca ultrapassamos os 20%. E, portanto, temos um público que vai entre os 7% aos 20% portugueses. E diz-me, eu conheço o House of Sandman, já tive o prazer de lá estar, não dormi, mas estive lá a dar uma formação e também estive no Independent e no Decadente, nesse caso assisti uma formação há uns anos e conheço os dois espaços que são super e completamente fora daquilo que é o normal, digamos assim, para a hotelaria e para o acolhimento ao cliente. Quem é o vosso público? Ou seja, quais são as faixas etárias? Quem são as pessoas que se identificam? Uma vez o David fez aqui muito bem esse enquadramento, pessoas, e tu também já fizeste, pessoas e também foi o princípio da vossa lógica, que era juntar pessoas, a fazer com que elas tivessem uma relação social, não estando estar separadas em quartos, etc. Mas quem é este vosso público, quer de Lisboa, quer do Porto, que são faixas etárias, a formação, porque a ideia que eu tenho, enquanto nas pousadas de juventude temos um target específico, não é? Os hostels subiram esse patamar muito, ou seja, estamos a falar de um público se calhar com um poder de compra relativamente elevado, já com um nível de cultura e formação também elevado, mas procura exatamente essa partilha, esse conhecimento e essa... Ou seja, um hostel acaba por ser um mundo, não é? Porque eu posso partilhar e conhecer N gente e esse é o meu objetivo, porque se eu não quiser partilhar com essas pessoas vou dormir num hotel, mas se eu quiser essa interação com outros eu vou a um hostel. Quem é este público vosso? E dizes que muitos brasileiros, muitos americanos, quem é a faixa etária? Porque eu penso que a vossa faixa etária será um bocadinho mais elevada do que as pousadas da juventude. É uma pergunta bastante interessante e right on the money. Nós não temos só esses mercados, como estava a descrever, é muito fácil para nós fazermos aqui uma análise de origem, de género, de idade. O que nós tentamos fazer é uma gestão de expectativas adequada para tentar que o público que chega até nós seja um público que compreenda o nosso produto. Nós não tentamos ser um produto universal para toda a gente, sabemos que as nossas operações são muito sui generis, porque tentamos fazer um crossover de hotelaria dentro do hostel. Costumamos também discutir internamente que um hostel e os diferentes hostels são o mais representativo do turismo no global, porque há hostels para tudo. Temos o party hostel, temos a juventude, temos um tipo de hostel que será mais tipo dormitório e temos hostels sociais e mesmo no nosso espaço nós podemos ter pessoas que vêm em viagens e não querem estar com mais ninguém e simplesmente querem um espaço diferente com o qual se identificam e que têm outros tipos de produtos para o seu período de lazer, porque também temos quartos duplos e temos camaradas, mas também temos os eventos, as pessoas não são obrigadas a participar neles de maneira nenhuma. O nosso objetivo é gerir bem as expectativas, porque as expectativas defraudadas são a mãe de todas as desilusões e é muito difícil comunicar um produto que já está mainstream há muitos anos, desde que as passagens aéreas e as viagens foram democratizadas. O Dr. Francisco Pita, há uns dias atrás, estava a apresentar um ciclo a demonstrar como é que a aviação cresceu nos últimos 30 anos e a cada 15 anos dobrou. Portanto, hoje em dia, temos cada vez mais pessoas a chegar aos destinos e é cada vez mais difícil, exclusivamente através das OTAs e das agências, comunicar adequadamente. Nós temos micropúblicos dentro de diferentes unidades. Por exemplo, o Indy é engraçado porque o Indy tem uma faixa etária muito superior, à volta dos 40 anos para cima, dos 30 e muitos 40 anos, são quartos duplos, é um espaço onde temos algo como The Happiest Hour, em que todos os dias, durante 2 horas, estamos a oferecer cervejas e vinho e recondicionamos os pequenos almoços para ter um espaço sem desperdício, em que as pessoas podem gratuitamente lanchar connosco para reduzirmos o desperdício dos nossos pequenos almoços e estamos a criar e incentivar também essa interação.
Depois no hostel temos evidentemente, como o David, uma faixa etária mais à volta entre os 18 e os 24, temos muitos grupos, e nas suítes temos aqui um público intermédio. E depois temos um crossover das pessoas que hoje vieram para o hostel com os amigos, que vieram a Lisboa, passaram um fim de semana, e depois, passado 6 meses, voltam com a namorada ou com o namorado e querem um espaço mais privado, mas gostaram do ambiente. Portanto, nós trabalhamos com vários públicos e uma das dificulddes que temos e um dos grandes desafios que se coloca à nossa frente é comunicar o mesmo produto para vários tipos de pessoas diferentes que se identificam connosco. Portanto, é tentar perceber como passar a mensagem adequadamente para que, diante de todos estes públicos, as pessoas que são like-minded, que partilham a nossa filosofia, consigam intuitivamente perceber que nós somos um espaço para eles. Portanto, temos um desafio de marketing muito diferente, porque não somos monovarietal, não somos um monoproduto, e portanto não temos esta coisa muito rapidamente dizer vamos a este público e vamos dedicar Pareto Law 80% da nossa energia neste público e tentar aumentar as vendas. Temos de comunicar em vários pratos e tentar incentivar diferentes mercados a virem nos conhecer. Depois temos, evidentemente, também muitos tiros ao lado, porque hoje em dia há muita gente que, apesar de tudo, apesar da proliferação da digitalização e das ferramentas, vão ao Booking, veem umas fotografias, acham muito giro, veem uns bons reviews e chegam lá e marcam, e nós temos nos nossos sites e em toda a parte uma comunicação a dizer 5 razões pelo qual nós não somos um hotel, mas 5 razões que vão gostar de nós à mesma, porque uma das principais críticas que nós temos quando há críticas é mas que raio de hotel são vocês? E nós viramos e dizemos muito obrigado, nós efetivamente não somos um hotel. Posto isto, estamos a abrir hotéis, e, portanto isso é uma coisa diferente, estamos a fazer um crossover porque não estamos circunscritos a só um tipo de produto. E diz-me lá uma coisa, como é que vocês passaram estes últimos 2 meses, ou seja, com o fecho, e considerando que vocês apostam muito no produto que vocês têm, na socialização, ou seja, isso significa as pessoas estarem juntas, como é que vocês prevêem fazer agora esta retoma? É the million dollar question. Nós acreditamos... Isto é um ensaio. Eu sei, eu tenho exato. aqui o dinheiro na pasta, portanto se conseguires acertar, ganharás no fim das talks todas, quem acertar ganhará 1 million. Eu vou dar $1 answer. Nós acreditamos claramente que isto não é a morte da socialização e do contacto pessoal, e acho que a divulgação antecipada do fim do contacto humano está bastante exagerado, numa tradução um bocadinho abusada da frase Mark Twain. Uma das coisas que estamos a tentar fazer em termos dos nossos processos, e também temos aqui o nosso diretor operacional de Lisboa a assistir, e acreditamos que pode ser um momento extraordinário para deixar um lastro positivo para o futuro, é a digitalização de todos os processos e a forma de conseguirmos agilizar em termos de a parte mais técnica e procedimental do contactless, e portanto conseguir que o check-in esteja feito como as pessoas fazem com as passagens aéreas antes da chegada, que os pagamentos sejam feitos através de apps ou digitalmente, através do nosso PMS ou através de outras ferramentas, e que o contacto e a troca de papéis seja reduzido ao máximo e que o contacto seja humano e que seja mais verbal e que o processo em si não tenha tanta entropia. Há vários estudos que apontam que uma espera de 5 minutos ou mais de 5 minutos para fazer um check-in reduz a satisfação de um cliente para a estadia inteira em mais de 50%. Isto é obviamente subjetivo, isto é feito com base em inquéritos que são feitos aos clientes. Acreditamos que temos aqui uma oportunidade fantástica, mesmo os próprios restaurantes. Eu sou completamente anti as emendas estarem em iPads e as pessoas estarem a escolher iPads. Acho que uma das grandes dificuldades é as pessoas já se sentarem à mesa e estão imediatamente no Instagram e ficam ali 2, 3, 4 minutos e de repente, quando baixam o Instagram, porque já não tem nenhuma novidade, querem ser servidos em 27 segundos e já ter o pedido tirado, e depois, portanto, há uma ansiedade estimulada pela tecnologia que nós tentamos combater nos nossos espaços, não muito adequadamente porque é muito difícil, se calhar já estamos aqui também a ficar um pouco velhos para a indústria e já não estamos a conseguir acompanhar as tendências da forma dos hábitos de consumo, mas nós acreditamos que a socialização não vai morrer e, portanto, o que estamos a tentar fazer nos nossos procedimentos Covid é o que já todas as unidades deviam estar a fazer, que é uma higienização de alto contacto muito regular,
controlo, aqui já não tanto, porque isto não era um problema anteriormente, controlo e prevenção de casos. Estamos a contratar diferentes empresas de laboratoriais para fazer testes Covid a toda a nossa equipa e testes de imunidade para tentar perceber quem é que já atingiu a imunidade e quem é que pode, se calhar, estar num contacto mais direto ao cliente. E depois, em termos dos passos, vamos esperar, porque neste momento é muito difícil abrir um restaurante em que é obrigado a ter um perímetro de 4 metros e ninguém nos respondeu como é que alguém vai à casa de banho, se a casa de banho é higienizada cada vez que as pessoas vão à casa de banho. A casa de banho não basta de repente chegar lá com uma mangueira de lexívia e aquilo de repente já pode entrar outra pessoa, é um processo que demora o seu tempo e, portanto, estamos a pensar o futuro com serenidade, com ponderação, tentar perceber o que é que são os dados das autoridades, tentar paulatinamente, mas de uma forma objetiva e sem excessivos alarmismos, entrar aqui em mecânicas que são impraticáveis, porque não vamos ter as pessoas, como dizia Lubomir, em fatos de astronauta, isso não faz sentido. Acho que há casos internacionais de países que já conseguiram demonstrar que o distanciamento social é 9/10 da solução. Portanto, criar espaços onde o contacto seja feito, mas ainda assim o contacto físico seja reduzido. Como é que o vamos fazer? Ainda não sabemos, estamos a discutir e estamos a começar a desenvolver os SOPs e à espera de instruções mais claras, porque neste momento o que nós estamos a ouvir é impraticável. E, portanto, vamos tentar fazer as coisas com calma e com serenidade. Ok. David, quanto tempo é que vocês têm essas 30 unidades atribuídas agora à vossa função mais social, ao serviço público? Desde 18, 19 de março começámos a... Até quando? Qual é a previsão? Até quando? Não há previsão, é até ser necessário. Não vale a pena emprestarmos, não é? Disponibilizarmos com um deadline de saída. Portanto, até o país precisar destas pousadas, elas estarão ao serviço. Claro que queremos acreditar que será o mais rápido possível a devolução. Entretanto, teremos outras que farão parte do primeiro lote que se candidata a uma reabertura e trabalharemos a partir dessas, até porque vai-nos permitir acompanhar de forma mais gradual e, como o Duarte diz, sem ansiedades e de forma ponderada, vai-nos permitir perceber que medidas é que nós temos que ajustar, quais é que implementamos e de facto não fazem sentido. Portanto, não vamos estar com pressa nesta reabertura, mas assim que o pudermos fazer, naturalmente que o vamos de forma ponderada e que não ponha em causa também a nossa operação. E muito menos. E o que é que vocês já estão, ou seja, está-vos a dar essa disponibilidade também para a Proteção Civil e para as entidades com quem vocês estão a colaborar, também vos está a dar algum know-how, uma vez que as que estão ocupadas com essas entidades têm de ter também algum plano de contingência, porque essas próprias entidades se calhar estarão na linha da frente do combate à pandemia, ou seja, vocês estão a adquirir, de certa forma, um know-how já com essa atividade que estão a ter nessas pousadas. De alguma forma isso poderá ser já um bom andamento para a reabertura ou para a retoma da atividade normal das pousadas de juventude, ou seja, essa aprendizagem poderá depois ser transferida mais à frente já para a vossa atividade normal? Sim, naturalmente que sim. Acontece que desde esta experiência que estamos a ter desde a Cruz Vermelha à Proteção Civil, ensina-nos muito e juntamente com toda a informação, porque informação não tem faltado, às vezes o grande problema é conseguirmos perceber qual é a informação relevante para a nossa operação, mas tem-nos permitido perceber quais são os mínimos que uma utilização prudente aconselharia. Esta utilização que a Proteção Civil está a fazer e que temos visto também nas notícias, naturalmente que é perante casos que podem ser mais suspeitos e de maior densidade e uma ocupação mais densa do que aquela que nós estamos a prever. Em todo o caso, aprendemos algumas questões relativas à higienização e naturalmente que será sempre o primeiro passo pré-abertura, será a higienização profunda. Conseguimos acrescentar muito ao nosso novo manual de operações
aos SOPs que o Duarte também estava a referir, muitos pequenos passos de prevenção. Agora há aqui um ponto também que eu acho importante, que vai ser aquilo que o hóspede vai sentir como o seu dever. Ou seja, nós vamos criar alguns circuitos que permitem afastamento, nós vamos, por muito provavelmente, encerrar alguns espaços numa primeira fase que permitiam maiores aglomeramentos de pessoas, mas também queremos passar ao cliente que ele próprio deve ter alguns deveres de respeito para com os outros clientes que cá estão. Vamos ter que ser muito práticos nisso, de uma forma que a hotelaria nos ensina a ser sempre gentil e a escolher bem as palavras, mas a verdade é que há aqui uma responsabilidade que tem que ser partilhada e que, se acontecer só de um lado, não vai resultar. Eu acho que já conseguimos comprovar nestas últimas semanas e meses que, quando assumimos uma missão, assumimos-la de forma muito séria, a muito custo para as nossas liberdades e para aquilo que gostamos de fazer. Portanto, estou convicto que esse dever vai ser respeitado e bem interiorizado por hóspedes e por trabalhadores. Agora, o que é que vamos fazer mais? Assim, passando aqui por algumas medidas concretas que neste momento estão em cima da mesa, mas lá está a questão da futurologia, a questão da bola de cristal, nunca se sabe. Eu acho que temos aqui um futuro a dois tempos, que é o pré e pós-vacina, não diria Covid, mas pré e pós-vacina. O pré-vacina vai-nos implicar para já a alteração daquilo que faríamos com os quartos múltiplos, já não vamos, em princípio, vender à cama, vamos transformá-los em quartos privados, vamos reduzir naturalmente a ocupação máxima das pousadas. Agora também esperamos algumas diretrizes, porque não vamos fazer isto baseados apenas no nosso bom senso e no nosso conhecimento. Lá está, se fôssemos cumprir tudo à risca, se fôssemos ter uma atitude como, e muito bem, a Proteção Civil tem, se calhar não era rentável a nossa operação. Portanto, entre a aprendizagem da Proteção Civil, as diretrizes governamentais e a nossa experiência, acho que se encontrarão aqui as medidas que nos vão permitir os primeiros passos de reabertura. Ou seja, por acaso está aqui o Lourenço a perguntar aqui no bate-papo e a colocar essa mesma pergunta que acabaste de responder, ou seja, relativamente à questão da quantidade de pessoas que vão partilhar os dormitórios, portanto, eventualmente terá de ser por definição da Direção-Geral de Saúde ou instrução governamental essa nova realidade, e se calhar durante um período de tempo as capacidades terão de reduzir substancialmente, não? Sim. Assim, se for omisso, se essas diretrizes forem omissas, vai ter que ser cada um a definir de acordo com a responsabilidade que tem. Como digo, nós neste momento consideramos a venda não em camarata, mas em quartos privados. Isso quer dizer o quê? Que pode ser vendida a uma pessoa, pode ser vendida a família ou, porventura, a um grupo de amigos. É totalmente seguro contra contágio? Eu acho que nada é. Mas lá está, são as ideias que estão neste momento em cima da mesa e sobre as quais estamos a trabalhar. Depois, quanto à capacidade máxima, qual é o critério? Será a cubicagem, como ainda ontem um colega estava a partilhar comigo? Não sabemos, porque a verdade é que há hostels que têm o seu espaço muito otimizado e outros que se calhar contam com áreas enormes e aí iriam ficar porventura beneficiados, embora isso não trouxesse necessariamente uma sensação de segurança. Portanto, são algumas das ideias que estão aqui em cima, tendo em conta sobretudo esta necessidade da segurança sanitária, que acho que vai ser aquele dos pontos mais importantes de reconhecimento de uma unidade, seja hotel, hostel, seja uma guest house ou um alojamento local. E depois estas nossas melhores práticas e aquilo que vamos copiar, porque não é vergonha nenhuma, de boas práticas que os nossos colegas vão praticando, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Duarte, e vocês, como é que vem essa questão consideram a possibilidade da redução da capacidade dos dormitórios que vocês têm, particularmente ao nível do hostel? Já tomaram alguma iniciativa do ponto de vista vosso, sem haver nenhuma orientação
da Direção-Geral de Saúde ou do Governo, ou aguardam também que as autoridades sanitárias possam emitir alguma recomendação nesse aspecto? Para já, antes de repensarmos numa abertura, temos de perceber como é que as companhias aéreas estão a programar os voos para os próximos meses, porque sem clientes torna-se inevitável ter quartos privados e transformar as camaradas em quartos privados. E, Desculpa interromper. Nesse sentido e dessa resposta, só do princípio da tua resposta, consideras a possibilidade de manterem as unidades fechadas mais tempo? E quando eu digo mais tempo, 3 meses, 4 meses, no limite, até haver a retoma efetiva da aviação e que garanta volumes que justifiquem a abertura das unidades. E se sim, vou lançar outra pergunta até para os dois. As medidas que o Governo tem, os layoffs, que provavelmente estarão a ser utilizados por vós, como é que é possível manter a atividade parada durante tanto tempo? Não é uma questão de nós considerarmos ou não essa possibilidade. Essa possibilidade pode, muito possivelmente, nem sequer ser uma escolha. Para abrirmos e termos os espaços com 7, 8% de ocupação, não temos objetivo nenhum em tornar a nossa situação pior do que ela já é. Portanto, estar a operar sem clientes não serve de nada e só vai dificultar a retoma. Um horizonte temporal pode, no limite, chegar a 2021. Claro que isto é uma visão mais pessimista, porque parece-me difícil que não haja uma retoma e que não haja grandes incentivos, tanto ao turismo doméstico, porque há pouco eu referia que Portugal tem à volta de 35% do público nacional a consumir o próprio produto, mas claro que se também não pode viajar para fora, esse volume aumenta em grande escala. Agora, também temos de pensar que tipo de unidades e que tipo de destinos é que o público português vai procurar, porque essencialmente em julho um portuense ou um lisboeta não vai visitar as respectivas cidades e quer ir para a praia ou quer ir para a barragem ou quer ir para algum lado onde possa também ter algum tipo de sol e mar. Em termos da retoma em si, nós acreditamos evidentemente que vai haver um movimento relativamente conservador, mas sustentável, pelo menos numa suposta época alta. Quando é que ela começa, não sabemos. Acreditamos também que pode haver um lastro que a leva até setembro, outubro, até porque todas estas medidas são cumulativas e, portanto, o tempo joga nesse aspecto tanto a favor como em contrário. Portanto, quanto mais tempo passa, tendencialmente melhor se torna a situação, mais informação existe e portanto, os passos que nós temos antes de pensar em volumetria e em ocupação, temos de perceber se vamos ter os mercados emissores e se vamos ter público. Em relação ao espaço em si, está tudo em cima da mesa. Temos hostels que são distintos, por exemplo, em Lisboa as casas de banho não são privadas, mas na Sandman todas as casas de banho em Camarata são privadas, portanto temos uma capacidade e têm em número de unidades de sanitárias bastante alta, portanto temos uma média de cerca de 3 pessoas para casa de banho, portanto era mais fácil dentro de uma camarata, por exemplo, 14 pessoas com 4 casas de banho, assegurar, reduzindo um pouco o volume, um aumento substancial da segurança, porque as casas de banho podiam ser alocadas a um número específico de clientes, ou as casas de banho podiam estar em rotação e em limpeza. Nós, em Lisboa, temos triplis, portanto, temos camas triplas, temos um pé direito bastante generoso que nos permitiu desenvolver estas camas. Uma das discussões que estamos a ter é se as reduzimos a uma pessoa por cama ou a 2 pessoas por cama, já respondendo aqui a uma pergunta do Lourenço, e retirando a cama do meio. Depois temos a questão das casas de banho, se as colocamos todas disponíveis e as pessoas podem ter números alocados, o seu cartão usa aquela casa de banho e não vai para qualquer casa de banho, ou se a casa de banho está em rotação e temos constantemente uma casa de banho em higienização e temos uma parte da equipa de limpezas que está exclusivamente dedicada à higienização das casas de banho, mas isto tudo depois tem custos, porque tem uns custos brutais, não só em materiais de proteção individual, como os próprios materiais químicos, como a redução da capacidade, como a melhoria da formação e da comunicação das equipas para poderem saber transmitir aos clientes. Um dos principais pilares disto tudo é comunicação. Se nós podemos estar a fazer um excelente trabalho em tudo, mas se a percepção não passa para o cliente e vice-versa, serve de muito pouco, porque as pessoas, lá está, como dizia também o David, vai depender da forma como elas também se comportam.
a sua própria também política de educação de higiene, a forma como tossem, como respiram, como consomem o espaço. Mas a verdade é que nós estamos no início de maio, ainda muito pouco se sabe. Podemos manter as nossas equipas estimuladas e elas estimularem-nos a nós, trazendo para cima da mesa sugestões e ideias, porque já estamos a desenvolver os manuais de procedimentos, como referi há pouco, e isso é sempre bom, porque é mais fácil depois partir de uma base muito desenvolvida do que começar do zero. Mas estamos, de facto, a antecipar bastante no tempo a preparação, seja a repensar os nossos PMS e a digitalização dos processos, seja nos procedimentos operacionais, para depois estarmos mais preparados para reagir. Mas tudo isto está dependente de haver sopa no prato, porque se não há sopa no prato, ninguém vai jantar. E, portanto, temos de pensar nisto de uma forma com serenidade, com calma, tentar nos preparar e esperar que as autoridades competentes também deem as diretrizes que lhes pareçam mais indicadas. Posto isto, eu também tenho aqui uma sensação de que será omisso, muitos dos elementos serão omissos e que estarão um bocadinho abrangidos pelo o bom senso de todos os operadores, com a exceção dos hostels. Acho que os hostels estão a ser alvo de um mediatismo mal comunicado, portanto estes eventos que estão a passar em hostels neste momento com os focos de infecção não está da imprensa, não está a ser desmistificado e desconstruído exatamente o que é que se está a passar. Acho que uma das grandes barreiras, não só para os hostels em termos de quando lidam com o legislador, mas com o público no geral, mas eu até me preocupo mais com o legislador, que é uma reação muito impulsiva ao que estamos a assistir neste momento na imprensa em relação O interessante é que esses casos estão-se a passar em hostels que são o próprio do legislador que o está a pagar, uma vez que, pelo que parece, são unidades de alojamento de migrantes a que o Estado português acolheu por diversas vias e que parece-me a mim que é o próprio Estado português que está a pagar aquelas unidades para eles lá estarem naquelas condições, portanto eu acho que isto não devia ser surpresa. Precisamente. Mas tens razão, a imagem que passa é que todos os hostels são assim, porque depois obviamente a gente o que vê na comunicação social é sangue, não é explicar porque é que aquela situação está a acontecer e quem são aquelas pessoas e porque é que aquilo aconteceu, mas sim todos os hostels. Ou seja, lá está, se não dá sangue não tem piada, ninguém passa, e isto infelizmente é a realidade. Vou-te fazer uma pergunta a ti e ao David, mudando agora aqui um bocadinho a temática, e porque o nosso tempo também voa sempre nestas tops. Reinventar ou reforçar os modelos de negócio, ou seja, vamos ter que repensar os nossos modelos de negócio nos próximos tempos, ou no vosso caso, particularmente as vossas unidades vão ter que os repensar, sendo que a Movi Jovem tem se calhar mais alguma limitação ali no repensar o modelo, uma vez que tem um caminho muito pré-definido, já dos anos 60 e que continua mais ou menos alinhado com aquilo que foi a sua origem. Mas no teu caso, com unidades privadas, com conceitos completamente disruptivos em relação àquilo que é o alojamento tradicional, reinventar ou reforçar aqueles modelos de negócio que já estavam a ser com sucesso desenvolvidos? Essa pergunta tem um timing fantástico, porque o meu irmão Bernardo, creio que está aqui a assistir a esta conversa, ainda há pouco estávamos a falar sobre isto, e vou aproveitar para o citar, porque acho que é bastante importante. Gostei muito da percepção dele, que é, nós não estamos a inventar a roda, nós não vamos inventar a roda, portanto é um misto dos dois. Acho que quem ficar parado no tempo e não tirar lições sobre o que está a passar, não vai estar preparado para o futuro. Quem reagir demasiado impulsivamente e ansiogenicamente e sem também ter confiança no produto que desenvolveu, também vai tomar demasiados riscos a redesenhar um modelo de negócio que era sustentável e que o pronúncio da sua morte é largamente exagerado. Portanto, eu pessoalmente acredito que o equilíbrio está em repensar e aproveitar as plataformas digitais que existem atualmente para digitalizar e tornarem mais contemporâneas, mais modernas, mais fáceis todas as operações, seja desde o controle do housekeeping com a operação, seja o contacto com o cliente, mas ao mesmo tempo manter a fé no próprio conceito, investir no conceito, perceber que áreas do conceito é que se calhar já estavam também um pouco desatualizadas e precisam de ser investidas, mas não levar isso a um extremo e de repente
fazer um pivot em que transformamos hostels em coisas que não são e que depois nunca conseguirão funcionar. Portanto, temos de encontrar aqui um equilíbrio interessante em dar um passo em frente, modernizando e aproveitando esta oportunidade do teletrabalho, destas ferramentas estão a ser também todas muito, muito bem difundidas para aumentar a qualidade do produto que oferecemos, mas também acreditar que os hostels estão num segmento particularmente virado para o lazer e para um público relativamente jovem, que é um público que terá tendência para o procurar no pós-crise. Portanto, não lhes fechar a porta para oferecer um produto que seja fiel à matriz que o fundou, seja desde a forma como se pensou a gastronomia, a origem dos produtos, como é que eles são confeccionados, seja o princípio da decoração dos espaços, como é que os tentamos também virar em termos das ativações e da oferta que temos, se temos tours, se não temos tours, para onde é que vamos, não entrar em pânico e não acreditar que tudo morreu e agora vamos transformar hostels em espaços de fast food ou hotéis em hostels. Isso não, para mim não será uma receita de sucesso de forma alguma. E já agora só fazer aqui David, qual é a tua perspectiva? A perspectiva é que, de facto, este problema não nasceu de um turismo com uma má estratégia. O problema não nasceu no turismo, não é? Não nasceu no turismo e, portanto, É nos modelos que nós tínhamos. Este apenas, se há coisas podemos tirar aqui com alguma positividade, é algum tempo que tivemos ou alguma calma que às vezes não temos para pensar, e às vezes o pensar certifica-nos que o caminho que estávamos a traçar está bem, e que não é por mudar que esta conjuntura muda, não vai acontecer. É o mesmo, são as questões viradas para o preço também, que já abordaste noutros toques, mas nós sinceramente acreditamos, embora seja um produto antigo, as pousadas estão a ter uma grande reformulação desde há 2 anos para cá, e esta reformulação passa muito pela abertura aos novos públicos que nós tínhamos falado, mas também num caminho que muito turismo segue, que é o caminho da certificação em sustentabilidade. E porquê é que haveríamos de mudar isto? Não faz sentido. E porquê é que havíamos de mudar aquilo que fez dos hostels e das pousadas também um sucesso, que é ultrapassar aquele caráter mais enclausurado dos hotéis. Portanto, não está certo, o caminho era o que estávamos a seguir. Há aqui um contratempo muito chato, é verdade, e com impacto brutal, mas lá está, não nasceu no turismo e, portanto, isto apenas vai nos permitir continuar a reforçar e a repensar o nosso turismo. Do nosso lado também estamos a dar um enfoque muito grande à parte de formação. Temos as pessoas, sejam as que estão em layoff ou não, ávidas de participar e de formação. Estamos a renovar, eu aqui às vezes digo em jeito de brincadeira para a equipa que nós estávamos a mudar o PMS, e mudar o PMS em 40 unidades ao mesmo tempo deu-nos algum jeito. Exato, agora é bom. Agora é fazer uma coisa que nunca há calma para fazer e depois surgem os problemas mais tarde. Agora podemos fazer tudo o que não fazíamos, não tínhamos tempo, agora podemos fazer. O problema também às vezes é essa percepção, porque eu mesmo em teletrabalho, eu e muitos colegas sentimos que chegamos ao final do dia num instante esgotados com a quantidade de projetos. As pessoas também estão ansiosas de mostrar trabalho, de partilhar coisas, de escrever textos, e às vezes isto é um bocado avassalador, e lá está, temos que voltar à estratégia, o que é que estávamos a fazer, não é? O que é que temos, o que é que podemos melhorar, o que é que este tempo e esta calma aparente nos permite fazer. Portanto, isto para dizer só que este momento publicitário, que as pousadas aproveitaram isto para continuar o que de bom estavam a fazer, e acredito que os hostels também, e não acho que seja uma notícia de facto de um ângulo único, que é os hostels que vimos e que tiveram outros problemas, que vai manchar uma reputação tão elevada e tão boa que os nossos hostels têm tido, e as pousadas também. Portanto, o cliente, para terminar, o cliente é inteligente, o hóspede é inteligente e consegue discernir muito bem o que é CMTV do que não é. Obrigado, David. Para terminar, a minha última questão, depois passa aqui à Catarina, que pode ter ali mais algumas que tem estado a receber.
vou tocar naquele que essa sim deve ser o $1 million question, que tem a ver com os preços. Ou seja, estamos a falar de unidades com um modelo de pricing completamente diferente das unidades de alojamento. Estamos a falar que são unidades que trabalham essencialmente à cama, que têm, por norma, um conceito de baixo custo, ou seja, de público com um segmento diferente. Óbvio que os hostels os hostels do Duarte são um bocadinho diferentes, mas que também têm esse conceito. A pergunta é, e claro está, é o $1 million, já fiz esta pergunta várias vezes, mas acho que é importante esta pergunta ser feita porque é a minha área, estamos a falar de Revenue Management, é a minha área pura e dura, os números são a minha vida, e há 2 caminhos, ou 3 caminhos neste momento, que são muito difíceis, não é? A questão tem a ver com a procura, preço e procura estão ligados, estamos a falar do equilíbrio da oferta e da procura, das leis do mercado. Estamos a falar que estávamos numa fase de investimento ao nível do turismo em Portugal, portanto muitas empresas hoje estão numa situação um bocadinho mais complicada porque estavam numa fase de investimento, ou seja, o turismo estava em grande crescimento e havia aqui uma oportunidade e muitas empresas estavam nessa fase, portanto algumas delas um bocadinho descapitalizadas porque era investimento. A oferta está no mercado, a procura caiu, não sabemos quando é que a retoma aos níveis que tínhamos irá acontecer. Qual é a vossa perspectiva em relação aos preços? Ou seja, baixar, manter, subir para comportar os custos extras desta nova segurança. Eu sei que vocês estão-se a rir, não se riam, porque esta é a parte mais importante da coisa, não é? Porque é daqui que nós vamos todos sobreviver ou não é? Eu costumo dizer, bom, se não há cliente e não paga, por muito boa que a empresa seja financeiramente sustentável, há de chegar a um ponto em que ficar puto, não é? E buscar dinheiro ao banco é para pagar no futuro. A Movi Jovem, eu perguntava a David, não conheço, se calhar pode-nos explicar, tem um modelo um bocadinho diferente em termos de financiamento, ou seja, dado que depende do Ministério da Educação, há de ter uma parte que será das receitas próprias, mas depois se calhar terá outra componente mais institucional, não? Sim, tem uma componente que é relevante, mas não é de sobrevivência. Naturalmente que recebe, mas também dá muito. E posso aqui enumerar vários aspectos, mas acho que não temos muito tempo, mas a título de exemplo, todos os apoios que damos às escolas, as ofertas que damos dormidas, são sempre mais de 1000 por ano, os descontos enormes que damos a associações e escolas, muitas vezes praticamente ultrapassam o apoio que nós recebemos. Mas a verdade é mesmo essa, nós temos alguns privilégios, mas temos muitos deveres. E não entramos em muita coisa não entramos no mesmo campeonato de pricing da nossa concorrência, porque não deixamos de sentir a concorrência dos hostels, como é natural, e vice-versa. Portanto, e queria dizer também outra coisa, eu antes de vir para aqui, há 1 ano e meio, eu estava na hotelaria tradicional e também tinha uma ideia que se calhar nos hostels era mais simples, mas estava totalmente enganado. O pricing e o revenue... Como? No turismo é tudo complicado. É tudo, sim, para começar é tudo complicado, mas um hostel ou uma pousada tem por estrutura uma multiplicidade de tipologias que muitas vezes o hotel não tem uma estrutura às vezes muito mais simples de preço, e aqui andamos a fazer ginástica e interligações entre preços de apartamentos, entre preços de quartos duplos com casa de banho ou sem casa de banho, camaratas de 4 quartos ou de 4 camas ou de 6 ou de 8 camas, e tudo isto é diferente. Toda esta interligação é diferente, portanto há aqui um foco no revenue management muito complexo e porventura, isto é uma provocação à hotelaria, mas eu também já passei por lá, não há problema nenhum, muito mais complexo e porventura mais trabalhoso do que nos hotéis. A nossa tendência, nós tínhamos uma estratégia de revenue management indexada à nossa ocupação, naturalmente que temos que rever, porque senão vamos andar sempre num nível correspondente a uma ocupação mais baixa. Exato. Portanto,
não, por um lado, não vamos baixar preços, mas vamos ter que repensar a indexação que tínhamos de preço à ocupação. Mas a resposta que eu penso que gostarias de ouvir é que não, por princípio não vamos baixar preços, porque uma vez mais a culpa não é do turismo, a culpa não é dos hostels e das pousadas, e acho que não é por aí que o nosso cliente vai sentir. Portanto, e nem sei se não terá um efeito perverso uma redução de preços versus a sensação de segurança e de higienização que uma unidade tem. Mas isto já é uma reflexão. Isto é, demasiado baixo também leva a desconfiar sobre as condições. Claro que sim, mas muitas vezes o demasiado baixo é cash flow, não é? Porque depois precisam-se de pagar contas e entra-se em qualquer... Mas se não vem por 10 também não virá por sem dúvida, se não há procura não vai por nada. Se não há procura não vem. Por isso não vamos resistir nesse aspecto. Agora, claro que acima disto tudo quem manda é o mercado, não é? Lá está. Mas por filosofia não vamos baixar. Como é que é o vosso revenue management, o vosso pricing e as vossas ideias em relação a isso? Vale o que vale, como é lógico, mas para já, quais são as vossas ideias? Isto é um tema quente, é giro entrar nesta parte porque isso é quase as múltiplas personalidades. O que é que eu gostava que acontecesse e o que eu acho que vão acontecer ainda não se conciliaram e estão de costas viradas, porque tem sido assim sempre que alguém se assusta ligeiramente no parque hoteleiro ou no parque hosteleiro, ou seja o que for, em turismo em Portugal, já lá chegarei. Eu acho, e estou de acordo com o David, e temos dito isto internamente, se não vinham por 10, também não virão por 8. Portanto, é uma questão de encontrar o price point certo, ter coragem, mantermos fiéis à nossa estratégia, ao nosso posicionamento, não desvirtuar, investir muito nos USPs que vão ser vitais daqui para a frente, como a questão da higiene e do controle, comunicar isso muito bem aos nossos hóspedes e aos potenciais clientes, diversificar a oferta, portanto, criar tarifas um pouco mais opacas para não arrebentar com o preço e ter lá dentro outras ofertas, seja a meia pensão, seja os tours, seja o que for, portanto, criar aqui uma percepção de qualidade, se calhar esmigalhar margens um bocadinho no outro lado e criar volume nas outras operações para que depois isto também seja um bocado efeito de bola de neve e, portanto, conseguir assegurar volumes mínimos de operação e ir sempre testando o mercado e tentarmos sermos o mais fiéis à nossa visão e tentar assegurar que nos mantemos comprometidos com o preço e com o posicionamento que desenvolvemos. O que é o outro lado? O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que isto vai durar exatamente 27 segundos e vai estar toda a gente motivada quando chega ao escritório, quando reabrir às 9 da manhã e às 9h27 vai haver alguém que vai baixar o preço e há outra pessoa que vai olhar e vai dizer, oh não, já não vou vender. E depois há outra pessoa que vai dizer abaixo e o preço vai por aí abaixo até chegar a um ponto em que alguém para e diz, mas eu agora já não faço dinheiro. E vai ser tarde demais. Já não dá para contas. Portanto, vai haver um lastro muito complicado. Nós vimos isto, estivemos a trabalhar a RevPAR em Lisboa especificamente, para te dar um exemplo mais concreto, ao longo dos últimos 4 ou 5 anos e de repente em 2019, sem bem se perceber porquê, as pessoas começaram a ter muito medo de manter o preço. Isto logo no primeiro trimestre, eu já vi os grandes grupos a dizerem, sim, claro que sim, Pestana, vamos manter o preço cá em cima, fantástico, isto não, nós estamos fiéis. Chegaram ao segundo trimestre e, pois, se calhar é preciso vender, vamos baixar aqui um bocado. E estamos num mercado em que não se faça cerimónia nenhuma em dizer isto. O mercado de revenue management português ainda é muito amador. Ainda é um mercado pouco desenvolvido, é um mercado pouco sofisticado, é um mercado em que ainda há muitos players que estão a ser permeabilizados por um segmento que ainda bem que entrou porque nos ajudou a aumentar a oferta e tornar o destino mais atrativo e que eu acho que tem um papel valiosíssimo na promoção do destino português e da diferenciação do produto, que é, não diria alojamento local, porque nós somos alojamento local, mas os apartamentos, acho que tem um papel fundamental na promoção das diferentes cidades, o destino como um todo, mas também tem muita gente que mudou de profissão e que de repente está a ver o seu calendário ou a usar as ferramentas no Airbnb, ou seja o que for,
e a coisa não pega 2 ou 3 dias e não fazem ideia que há uma série de fatores que estão a influenciar, como pessoas que fizeram reservas para 3 ou 4 destinos e estão até à última para ver onde é que vai estar o bom tempo. E de repente cancelam a viagem para Roma e a viagem para Barcelona e vai a Lisboa e nós estamos completamente dependentes do sol ali naqueles 15 dias e as pessoas pensam, epá, o que aconteceu? A nossa procura caiu, é preço. E começam a mandar preço abaixo e não percebem que simplesmente há dezenas de fatores. Era sol, era uma série de coisas, são eventos, são coisas que estão a acontecer noutros sítios, não é muito simples e eu acho, e tenho dito também à nossa equipa de vendas, eu acho que 90% da estratégia de vendas e marketing de todo o setor em Portugal vai ser preço. E vai ser muito giro, estamos no Instagram a comunicar as iniciativas que temos, vai ser muito giro criar pacotes. Ao princípio, 90% da estratégia comercial vai ser preço e aparecer lá em cima. Portanto, uma das coisas que eu acho que os hostels vão ter uma oportunidade e que vão começar a fazer muito é room only, até porque os pequenos almoços vão ser ali um ponto sala, as pessoas vão estar a pensar, espera lá, vou aqui tomar um pequeno almoço neste espaço, com esta gente toda, como é que são os pequenos almoços, ainda não falámos disto hoje, mas como é que os pequenos almoços vão ser pensados, vão ser por turnos, não vão, temos outras ideias que ainda estamos a desenvolver, e portanto acho que a tarifa room only vai ser fantástica porque ajuda a manter a margem, porque não estás a meter outra coisa lá dentro que é o próprio pequeno almoço, não estás a aumentar em recursos humanos e em serviço, e consegues ter uma exposição mais alta em termos precisamente a parecer melhor, mas por outro lado isto tudo vai depender do que é que a maioria das pessoas fazem logo ao princípio. Daqui a uns meses, se calhar nós concorrendo com outros destinos, se de facto a Europa, e aqui está a oportunidade, se a Europa se fechar e ficar eurocêntrica em termos do espaço aéreo e nós tivemos a concorrer, e portanto já não tivemos a concorrência de mercados como a Tunísia e o Egito, que estavam numa linha ascendente de crescimento, que voltaram a ser competitivos e a retirar-nos do mercado, e portanto deixámos de ter esses players a competir, nós vamos competir com mais 2 ou 3 destinos e depois eventualmente para alguma parte da Europa ainda temos o Báltico, ainda temos outras partes balneares em países mais frios e que o seu próprio público doméstico vai investir muito, mas que não têm capacidade, não têm oferta suficiente para dar resposta e portanto com base na nossa performance nesta estratégia de achatar a curva, nós se calhar vamos estar muito bem posicionados em relação a que é uma Espanha ou uma Itália ou mesmo França, e se calhar o nosso concorrente mais direto vai ser a Grécia, porque eu tenho alguma dificuldade em pensar num alemão que esteja a pensar em ir para Capri e passar férias, ou para Nice, ou para a Costa do Sol, ou seja o que for, quando estes 3 países foram os países com mais mortes na Europa e o maior número de infectados. Portanto, se calhar a oportunidade também está aí e o volume, mais uma vez, a montante, vai depender dos que trazemos para cá, porque 95% das chegadas a Lisboa são aéreas e, portanto, se nós não conseguimos ter os passageiros cá e não houver um conjunto de estímulos e medidas promovidos pelo Turismo de Portugal, pela Secretaria de Estado de Turismo e pelo Ministério da Economia, que nos permita captar esse público, isto é tudo muito giro, mas aí, quando o preço estiver esmigalhado e não passar de algum sítio, eu acredito que os melhor preparados, com melhor marca, com melhor produto e com melhor imagem, vão ficar com uma grande parcela do mercado, porque vai parecer que estamos em saldos. Os outros, que se calhar apostavam mais na massificação, vão se ver aflitos, porque entre ir para um hostel que esteja a ganhar prémios consecutivamente há 10 anos e que esteja a um preço semelhante a um outro que abriu e que é mais de uma cama e mais de volume e que nunca teve no seu core a comunicar outros produtos na vertente social, as pessoas vão ter a oportunidade. É a mesma coisa que o mesmo se aplica a quartos duplos, porque se calhar muitos clientes vão cá chegar e vão ter a oportunidade de hipótese de 5 estrelas a preços de quartos duplos em hostel. E aí vamos ter um desafio brutal, como é que nós nos tornamos interessantes, porque isto é muito giro, a vertente social, etc. Mas também há a componente inédita de uma pessoa que está a viajar e de repente pode ter a oportunidade, mesmo que estando o spa fechado e outras coisas, ter a oportunidade de ir para um 5 estrelas, imagine-se na Ave da Liberdade. Eu não sei se tu estás recordado disto, mas há não muito tempo atrás, 2014, 2015, 5 estrelas a 75 euros em Lisboa. A 65 euros na Avenida da Liberdade. E, portanto, nós por muito pudéssemos diferenciar em quartos duplos no nosso espaço. E foi engraçado porque conseguimos captá-los. Os nossos quartos duplos do Independent Suites têm RevPARs de 4 estrelas, na altura quase 5 estrelas, porque as pessoas estavam à procura da componente social. Aqui podemos assistir ao outro princípio que é que é engraçado, temos aqui uma oportunidade de luxo, os hotéis de 5 estrelas vão estar a sofrer à séria porque o segmento de luxo vai sofrer muito e, portanto, vão conseguir comunicar muito melhor
a higienização do espaço e as medidas preventivas de Covid e, portanto, podem ter aí uma vantagem competitiva para conseguir captar esse mercado. Portanto, o que eu gostava que acontecesse e o que eu acredito que vai acontecer num curto espaço de tempo, estão aqui num grande debate, vamos ver, é aguardar para ver. Muito bem, David e Duarte, estamos com 1h15 na nossa talk, parece que começámos há bocadinho. Eu não queria deixar esta pergunta que tu abordaste assim, e ainda bem que pegaste nela, eu não queria falar, mas eu pego sempre também naquilo que vocês dizem. Pequenos almoços, como é que vai ser? Não é? Como é que vocês vão servir os pequenos almoços? Redução do espaço, pequeno almoço no quarto. Nós temos, só podendo começar, temos duas ideias, provavelmente vamos fundi-las. Uma que seria a mais radical. David, explica-me só como é que vocês têm o serviço de pequeno almoço nas pousadas. Temos É uma numa sala, é uma sala de refeições e é em buffet. Buffet? Sim. Ok. Ou seja, cheio de pontos de contacto e de Tem abraços. pintas e coisas de género. Tudo a brincar, miúdos, tudo ali a correr, portanto, temos todos os perigos ali. Então, hipótese 1, hipótese mais radical, tudo em breakfast box, com a composição que estamos a definir, entregue numa caixinha e uma estação de bebidas quentes para café, o leite, o chá. Esta é a hipótese 1 e, portanto, não há sala de pequenos almoços. Como disse, era mais radical, como cada pessoa vai tomar no seu quarto, ou vai tomar na esplanada, ou temos uma zona preparada, dependendo da pousada em causa, mas ou temos uma zona preparada que permita isto. Hipótese 2, um bocadinho menos radical. Há mesmo uma mesa pré-preparada, neste caso já abrimos a sala de refeições, não temos o serviço no buffet, temos a mesa colocada e já identificada com o cliente que a vai utilizar e com os produtos pré-definidos como pequeno almoço, apenas acrescentamos depois, por serviço nosso, o café, o leite e o chá servido por nós. Repito aqui uma coisa, estamos a falar de um produto, Pousadas de Juventude, que é um produto que sempre foi e sempre será uma aposta económica, portanto, confortável e económica. Portanto, acredito que este desafio do pequeno almoço sinta uma diferença menor naquilo que servimos do que se poderá sentir em unidades de alojamento que tenham um pequeno almoço bastante mais rico. Mas, lá está, não sei, não pensei nessas opções, pensei na nossa. Andamos aqui entre as duas opções, poderá ser uma mistura das duas, vamos ver. O que é certo é que inicialmente vamos não permitir a utilização do buffet ou das zonas de afluência de hóspedes. Muito bem. Duarte. Isto não é, o David tocou em praticamente todas as possibilidades, isto não é ciência espacial, nós não estamos aqui também a ter uma panóplia de possibilidades em como servir o pequeno almoço. Essencialmente, o buffet tem de morrer, porque não há hipótese. Temos todas estas, quando estamos a tentar incentivar a redução do contacto e de repente temos uma coisa que na sua definição é contacto, que é muitas pessoas irem a um sítio sem serviço retirar a sua comida, portanto o buffet acho que podemos todos esquecer, a menos que estejamos a abrir unidades pró-Covid, e a ideia é que aí o preço já podemos posicionar de outra forma, que é leve uma unidade de volta para casa, e aí podemos ter os buffets, pode ser uma coisa, um posicionamento diferente. Mas eu acho que isto é o grab and go, como o David estava a dizer, um breakfast box, grab and go, a pessoa chega, prepara-se, tem uma secção de cafeteria que se calhar lhe é preparada uma bebida de eleição, uma bebida quente ou uma bebida fria, e segue no seu grab and go, e isto na verdade não é inédito, nós temos grandes grupos a fazer isto de uma forma muito eficaz. Temos o da Roxton que já faz isto nos seus hotéis com preços altíssimos, e temos um saco no próprio quarto que se põe na porta e no próprio saco escreve-se o que é que se quer de pequeno almoço, e o Roxton, que é um hotel pré-Covid, já estava a fazer isto e não há pequeno almoço em lado nenhum. O Freehand em Nova Iorque também é essa oportunidade, quer dizer, isto já estava a ser feito e pode eventualmente, lá está, é um excelente exemplo de como nós podemos começar a pensar na operação pós-Covid, pós-vacina, para pensarmos no mundo, no new normal,
e coisas que se calhar fiquem para sempre e que sejam positivas, porque é a personalização do pequeno almoço. As pessoas, se calhar, pode haver um grupo de pessoas que pode lá querer tomar, e se quiser toma lá a mesma, mas nós não sabemos, estamos a descurar uma porcentagem até relativamente grande, que quer pegar nas coisas e quer seguir para a rua, e quer ir e não quer estar à espera. E aqueles que querem um pequeno almoço mais, pratos mais quentes, têm ali um espaço em que se calhar o pequeno almoço ainda é melhor, e conseguimos aqui em termos de P&L construir um mix muito interessante, e para aqueles que querem um pequeno almoço completo, sentado à mesa, etc., se calhar até conseguimos ter mais food cost para alocar aí, e depois os outros do Grab and Go acabam por ter uma coisa que, sem ser propositado da parte dos próprios, tem um custo menor para nós e seguem. A outra forma é esta, é acabar com o buffet. O pequeno almoço é em turnos, se calhar não identificamos as mesas, mas o pequeno almoço é em turnos, e as pessoas sabem no seu check-in, têm slots, escolhem a slot quando está preenchida acabou, tem de ir à slot seguinte, e a slot tem um período de higienização entre slots, que dura 45 minutos, para 15, limpa, começa a outra hora certa, abrangemos o pequeno almoço para um período mais alargado, as mesas de meia hora e depois troca, isto está tudo em aberto. Às tantas, como temos vindo aqui a dizer ao longo e não é cepticismo, porque eu acredito piamente na retoma, por muito lento que seja ao princípio, eu acho que vamos ter um bom volume em julho e agosto, mas se calhar em junho, para aqueles que abrirem, isto nem vai ser um problema, porque a ocupação é curta e é muito fácil ter um pequeno almoço para o Covid. Portanto, ter vários cenários em cima da mesa, essencialmente como em tudo, em todos os negócios, todas as indústrias, ter ideias que não sejam fixas e que sejam adaptáveis. Olhar, perceber o que está a funcionar, perceber o que não está a funcionar, mudar rapidamente, ajustar e tentar ir sempre otimizando. Não ficar muito fixo numa coisa. E depois ir vendo como é que os clientes reagem, porque também um fator que nós não temos aqui em cima da mesa é precisamente como é que as pessoas vão reagir à operação. Nós podemos estar a ter aqui estas ideias fantásticas e chegamos ao próprio dia e, na verdade, quando começamos a vender as Room Only sem pequeno almoço, vamos ver que são 90% das vendas e nesse caso, exato, pronto, temos os sacos todos das caixas dos breakfast box guardados no armário durante uns anos. O investimento lá na arrecadação. Todo lá parado. Portanto, aqui no pequeno almoço temos aqui alguma capacidade de criatividade e podemos modificar um bocadinho, até alguma coisa que possa ficar para o futuro pós-Covid e que não tenha a ver com o Covid, porque eventualmente, e aquilo que eu sinto, cada vez mais a tarifa sem pequeno almoço é uma tarifa extremamente comprada pelos consumidores. E acaba por ser uma opção, quer do ponto de vista também de custo ser mais baixo e para a operacionalização das unidades também pode simplificar agora numa primeira fase. David e Duarte, da minha parte eu quero vos agradecer, estamos com quase hora e meia da nossa talk. É verdade, podíamos ficar aqui indefinidamente, é verdade. Vou passar a palavra à voz off. Obrigada. E ela fará o fecho. Da minha parte, muito obrigado. O que eu desejo é muito sucesso, que haja muita procura nos próximos tempos, preços muito elevados e que consigamos retomar e muita saúde acima de tudo. Obrigada, Henrique. Obrigado. Em jeito de resumo e embrulho de tudo isto, e uma vez mais agradecendo, eu estava aqui a vibrar, não sei se é o efeito do vinho, se é o vosso efeito sobre este painel. É o vinho, não é? Mas estava aqui a vibrar com as vossas sugestões e eu gosto da perspectiva especialmente de estarmos a ensaiar. Eu acho que não se perde, mesmo que depois nada venha a mudar ou que nada disto seja posto em prática, eu acho que é nesta altura que o caráter e realmente as marcas se veem pelas suas iniciativas, pela sua criatividade, não é? Esse disrupting thinking, de tentar pensar em soluções, não é? Eu acho que, como o Rodrigo Machado dizia, mesmo que o plano não venha a ser posto em prática, ou mesmo que os planos não se saibam quando se vão implementar, é bom que eles estejam na carteira e é exatamente isso que nós tencionamos fazer aqui com estes ensaios. Há aqui muitas questões, o Francisco Veríssimo, o Lourenço, a Ana, há aqui Rui Magro, portanto há muitas pessoas aqui a fazer comentários e questões que eu acho que overall ambos os oradores acabaram por ir respondendo. Não há respostas certas e erradas, não há futurologia também, mas há aqui um par de ideias que eu gostava de arrumar, dito por ambos os oradores, que é pertinente para este painel, para este talk, não é?
o facto de às vezes não se levar até ao fim uma estratégia e ser muito fácil nós assustarmos com as coisas e os hoteleiros terem cold feet com aquilo que têm em mente ou aquilo que tinham planeado, a ter a ideia de que o price point certo tem que estar muito bem previsto e muito bem delineado para também não desvirtuar, eu costumo dizer uma palavra bastante mais agressiva, prostituir a imagem dos hotéis e todo o esforço da equipa, não é? Eu quando falo de uma marca não falo individualmente só do empresário, mas sobretudo essa questão das tarifas opacas, a percepção da qualidade, e isto deve ser tudo posto em cima da balança para não haver esse desvirtuar da imagem, considerando, lá está, que nós vamos estar em época de grandes desafios e custos avultados. Ainda no outro dia falava com uma empresa de housekeeping e tenho assistido também a alguns workshops promovidos pela Ecolab e outras entidades ligadas à higienização, que nos fazem pensar o que é que aí vem, não é? Mas isto tem tudo a ver com o perfil do cliente e com a ideia de que your vibe attracts your tribe e a manter a vossa vibe, não é? Um hostel não vai deixar de ser um hostel, o turista não vai deixar de procurar o turismo, o que se quer é eventualmente fazer uma triagem, um repensar em tudo aquilo que existia já sem grande vigor, sem sentido e que era mais um a abrir e mais um a aproveitar certas oportunidades, não é? E basicamente queria-vos pedir aos dois se têm alguma mensagem de desfecho, porque eu quando começo a falar nunca mais me calo, e queria saber se têm assim algum desafio, alguma mensagem, alguém especial para podermos encerrar esta sessão. David pode ir primeiro porque é sempre bom ir em último, dá para tirar ideias. É. Não, eu acho, ok, então só uma mensagem especial para, neste caso para toda a equipa de norte a sul das Pousadas de Juventude e da Movi Jovem, que é uma equipa muito dedicada e que nos últimos meses tem-se dedicado a acordar este gigante adormecido, que é como eu lhe chamo. E por isso queria aproveitar este momento, obviamente agradecer aos nossos hóspedes que são a razão de estarmos, e às nossas escolas e tudo mais, mas uma palavra especial porque tem sido um mês, serão 2 ou 3 eventualmente, de maior esforço por parte de todos e por isso a deixar aqui uma palavra final seria um obrigado à equipa toda e força para todos. Depois sobre algumas questões que possam ter surgido, depois a Catarina ou o Henrique mandam-nos, não sei se não vi o bate-papo, por isso não sei se houve alguma coisa por responder. Não, temos sempre os nossos contactos. Realmente da vida é a questão da preocupação dos preços, as tarifas a praticar, não é? Ajustadas eventualmente ao mercado nacional, mas o mercado nacional, reparem, às tantas nós temos que filtrar e também temos que considerar os nossos custos e também considerar que, tirando os empresários em conta própria, todos os outros continuam a receber o seu ordenado e por inteiro. Portanto, não querendo parecer fatal, há que olhar às tantas para os nossos negócios, fazer um raio-x sério. Depois, esta videogravação, esta sessão vai ser videogravada no YouTube. Nós entretanto fizemos um canal para ir gravando estes labs e eu espero um dia olharmos para eles e rirmos imenso. Espero. Posso só terminar? E olha para isto, estamos a inventar tanto, já temos ali caixas e caixas. Raio de ideia, sim. E só para acabar, agradecer à equipa do Independent Collective que esteve aqui a assistir, deu-nos público, não é? Portanto, um obrigado também, não só às de Pousadas de Juventude, como às do Independent Collective. E pronto, por mim. Boa. Duarte. Bom, como mensagem de encerramento, também acho que o David tocou lindamente nesse ponto e temos aqui de facto algumas pessoas da nossa equipa. Agradecer o compromisso de todos e a forma como se entregaram, no questions asked, ao maior desafio que eu pessoalmente enfrentei enquanto empreendedor neste setor, mas que eu creio que todos nós teremos enfrentado em diversas vertentes, a começar pela nossa própria
saúde mental, e acho que todos têm tido uma resiliência e uma enorme capacidade de entrega e uma forma de tentarem procurar e cultivar o conhecimento. Recebo diariamente e-mails encaminhados de diversos elementos da nossa equipa a partilhar webinars e pontos-chave que aprenderam, o que é que aprenderam. Portanto, acho que estamos aqui numa oportunidade, não só, como dizia o David, de trocar o PMS para 40 unidades de uma só vez, mas estamos perante, talvez, possivelmente, o maior momento de formação consolidado e concentrado num só momento da história das empresas. Estamos num ponto em que o isolamento e a desaceleração do pensamento também nos permitem a nós repensar aquilo que queremos enquanto profissionais e enquanto pessoas. Acho que provavelmente aqui dos 30, eu suspeito que 2/3 já foram a correr fazer um pão, alguns durante a vossa quarentena, e a minha mensagem seria precisamente o oposto. Não sigam as correntes, procurem encontrar o que é que para vocês é o vosso pão, por assim dizer, o que é que vos estimula. Tentem fazer coisas fora da caixa, se tiverem a oportunidade de fazer uma hora, se fazem aproveitar este tempo para terem novas ferramentas, porque por muito que se tenha a tendência, e os empregadores tenham a tendência de procurar as componentes muito próprias e os hard skills para cada profissão, não tenham a menor dúvida que skills completamente indiretos, que não têm nada a ver com o que vocês fazem no dia-a-dia, são o que mais vos define e o que mais vos qualifica para as vossas funções. E não vão ter outra oportunidade de procurar o que é que vos fascina e tentar desenvolver esse lado, sem qualquer tipo de pudor. Tentem perceber que tipo de curiosidades é que tinham, seja voltar às experiências da escola, em que já não têm tempo. Hoje em dia o online shopping está fantástico, portanto dá para encomendar bicarbonato de sódio e outras coisas para fazerem o vosso vulcão em casa, mas pensem pela vossa cabeça. O segundo ponto também que me parece relevante e que eu acho que muitas vezes tem falha na maior parte das pessoas é a serenidade, e tenho tocado nesse ponto. Ter calma, ter paciência. Isto é de facto muito assustador. Estamos num momento em que felizmente já é menos assustador do que era há um mês atrás. Quem diria que já estamos muitos de nós para cima dos 50 dias em isolamento social, preocupados com aqueles que amamos e gostamos, e com os nossos amigos e com os negócios dos nossos amigos e com o emprego e com o sustento das pessoas. Mas é um ciclo mais difícil ou menos difícil, e digo-vos também vendo uma posição em que de repente tínhamos uma série de copos prontos para encher, para as pessoas beberem um copo de água, e de repente a torneira secou. Não foi uma crise progressiva em que tivemos tempo para identificar o que é que estava a passar, foi literalmente um corte de abastecimento generalizado para toda a população, e portanto não há água para ninguém. Temos de perceber como é que vamos encontrar outras formas de capturar água para conseguirmos tentar distribuir pelo que há, mas vai, como sempre, e a história mostra-nos isto, haver um outro lado. E a mensagem que eu gostava de passar é que não se perca demasiado tempo a consumir notícias de informação que as pessoas que estão a transmitir. E eu não estou a dizer não confiar na imprensa, pelo contrário, porque eu também me informo, mas não tomar a informação de hoje como definitiva amanhã. Há tanta coisa que é informação relevante e que foi fact-checked e que foi filtrada, mas que é a informação mais recente. Na ciência existe este princípio de que a verdade existe até ser contrariada, a ser provada em contrário, e portanto pode ser completamente factual o que estamos a ouvir sobre o achatar da curva, a imunidade, seja o que for, mas não ocupem demasiado a vossa cabeça com isso, porque nós não somos epidemiologistas. Nós temos aqui um tempo e um momento, e que eu acho que poderia ser mais lamentável é olharmos retroativamente, olhar para trás e pensar: eu passei 50 dias e não falei com ninguém, não partilhei as minhas emoções, não mostrei o pânico que tinha, a ansiedade que tinha. Comuniquem, desde amigos a profissionais do setor. Absolutamente, não é só o mundo dos eu costumo hostels. dizer que quem não chorou ainda nessa quarentena não teve nela. Faz parte, não é? Há pessoas que choram, outras que não choram. Ou que gritam, ou que que só andam a pé. É isso, não é? Einstein, quando não conseguia resolver uma equação, ia tocar música. É como tu dizes, e muito bem, não é? Quer dizer, tentar procurar formas criativas de desenvolver o intelecto, de nos manter ativos, de pensar em formas, não é? Ou de não pensar. E saber lidar com a adversidade.
saber acho que lidar não com a estávamos adversidade, no porque momento depois da nossa sociedade. mesmo é que podíamos facilmente fugir, mesmo a nível em casa, não é? Tu tens um problema com o teu filho, tens um problema com a tua mulher e tens que resolver, não podes fugir, Sim, tens que ter o eu problema e acho que a tens que resolver. sociedade E eu estava, acho que Catarina, acho isto que a é... sociedade estava a evoluir para um momento em que as pessoas, a Deus. resiliência não era uma característica única e Não, pessoal de e não era uma todo. característica procurada. Não me vou alongar muito mais, mas para dizer que eu acho muito importante, todos os clusters, todos os setores, todas as indústrias, tendencialmente em Portugal e noutros países, não estou a dizer que isto seja uma coisa só nossa, têm muita dificuldade em comunicar as dificuldades. Há uma tendência de só partilhar o sucesso ou a percepção de sucesso. É impossível toda a gente ter sucesso todo o tempo. E, portanto, não tenham vergonha de demonstrar as dificuldades que têm. Comuniquem com as pessoas que vocês, os grupos de WhatsApp, de revenue, de operações com Vale profissionais de tudo. outras áreas, e partilham, porque temos todos a aprender e ninguém tem uma forma de sucesso. Uma palavra também que eu acho que é muito importante em relação à saúde mental, acho que respirar fundo, falar, partilhar os problemas é fulcral, não queremos sair disto pior do que entramos. E agradecer-vos, uma palavra também para o David, excelente trabalho nas pousadas, acordar Oi. Agora que eu estava a ouvir o elogio é que já há muitos foi... anos atrás. Espera, podes Duarte. repetir, Duarte, repete lá, Duarte. Estava a dizer, o primeiro hostel em que eu fiquei na minha vida foi uma pousada da juventude, já há muitos anos atrás, numa viagem de escola, pai, no 6º ano ou no 7º ano, não preciso dizer a minha idade para saber que já foi há algum tempo, e acho que é isso, aí começou a experiência, e também acredito que as pousadas da juventude precisam desse abanão, e acho que todos devemos temer o acordar deste gigante adormecido. Quando vocês entrarem em força com as vossas 3.000 e tal camas, vamos penar, mas concorrência é sempre bem-vinda, portanto, bring it on. Ao Henrique, à Catarina e a toda a equipa, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar. Boa sorte a todos os que tiveram a paciência para nos ouvir e bem-aja, vemo-nos do outro lado da curva. Obrigada, muito bem, obrigada. A Obrigado. todos, continuação de boa semana e obrigada por estarem aí Obrigado a desse todos. lado, realmente. Sucesso. Obrigada Obrigado mesmo. a todos. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.